E no português nosso de cada dia, a acentuação gráfica de palavras proparoxítonas. É isso mesmo, vem para a tela comigo para você dominá-las de uma vez por todas. O que a regra vai dizer? Que a gente acentua todas as proparoxítonas sem exceção. Se você caiu de paraquedas aqui agora e não sabe o que é uma proparoxítona, vou te explicar bem rapidinho, mas preciso sinalizar para ti. Assista às aulas anteriores para que você consiga absorver tudo isso de maneira concreta, tá bom? Para que não haja e não reste dúvidas. Então veja, vou fazer um desenho aqui, ó, para reforçar o conhecimento para todos. Ó. Imagina que esse retângulo é uma palavra e essa palavra está dividida em várias sílabas. Então digamos aqui, ó, que todas essas divisões sejam sílabas. Então essa palavra tem 6 sílabas mais ou menos. O fato é que, família, se a sílaba tônica está aqui, ó, ou seja, se ela é a última, nós vamos chamar a palavra de oxítona. Se a sílaba tônica estiver aqui, ó, ou seja, for a penúltima, nós vamos chamar a palavra de paroxítona. Agora, se a sílaba tônica estiver aqui, ó, na antepenúltima, ó, anota aí, ó, se a posição da sílaba tônica for antepenúltima, aí você vai chamar a palavra de proparoxítona. Logo, a definição fica assim: proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica se posiciona na antepenúltima sílaba dessas palavras. Fechou? Facinho, né? E aí o que acontece? Apareceu, tem acento gráfico obrigatório. Quando as bancas cobram para proparoxítonas, normalmente elas vão montar alternativas sem o acento gráfico, tá? Por quê? Porque como toda proparoxítona tem acento gráfico, pô, você visualizou o acento, você faz a divisão silábica, você já percebe lá que é uma proparoxítona, tá bom? Vamos tentar encontrá-las nesse contexto, ó. Veja, aqui você vai ter a palavra hipócritas, você vai ter a palavra ó, álibi e você vai ter a palavra máscaras. Como que eu sei que elas são proparoxítonas? Basta eu observar a posição da sílaba tônica, ó. Hipócritas. O tas não é a sílaba tônica. O cri também não, né? Eu nem falo hipócritas e nem hipocritas, não é mesmo? A gente fala hipócritas. Logo, a sílaba tônica está aqui, ó. Se a sílaba tônica, pessoal, é a antepenúltima, logo essa palavra é uma proparoxítona. Fechou? A mesma coisa vai acontecer aqui com máscaras. Ó, a gente não pronuncia, né, as mascarás vão cair. A gente também não fala as mascaras vão cair. Não, né? As máscaras ou aquele desenho, né, o máscara. Veja, a sílaba tônica está aqui, ó. E ela não é a primeira, cuidado, ó, tem muita gente que tem essa tendência, né? Ah, professor, a sílaba, quando a sílaba tônica for a primeira, a palavra é proparoxítona. Não, 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 não. Ah, quando a sílaba tônica for a do meio, a palavra é paroxítono. Não, gente. Já falei isso, inclusive, nas aulas anteriores. Quando o assunto é acentuação gráfica, você tem que pensar assim, ó, do fim para o começo. Então, ou você vai pensar a sílaba tônica é a última, ou é a penúltima, ou a antepenúltima. Inclusive, é o que a regra nos mostra. Independentemente do tamanho da palavra, né, mesmo a maior palavra da língua portuguesa, pneumo ultra microscópico sílico vulcano coniótico, mesmo essa palavra tão grande, a sílaba tônica vai estar posicionada numa das 3 últimas sílabas da palavra, pneumo ultra microscópico sílico vulcano coniótico. Então veja que legal, ó. Tananana, coniótico. Veja que a maior palavra da língua portuguesa, ó, é uma palavra proparoxítona. Então significa que você nunca vai procurar a sílaba tônica no início, no meio. Você sempre vai procurar a sílaba tônica no final. Ou ela vai ser a última, ou ela vai ser a penúltima, ou ela vai ser a antepenúltima. Se for a antepenúltima, palavra proparoxítona, como é o caso de pneuma ultramicroscópico sílico vulcano cone ótico, e como é o caso de, olha só, álibi. A gente não fala nem alibi nem alibi. A gente fala alibi. E por isso, a gente conclui que a sílaba tônica aqui, ó, é a
antepenúltima, tornando essa palavra, ó, uma proparoxítona. Beleza? Tranquilo? É muito fácil, né? Jota, e agora? Tem alguma curiosidade? Tem alguma consideração especial? Tem sim, mas eu vou te mostrar fazendo exercício. Combinado? Vamos lá então. Exercício número 1. Pause, tenta resolver, não sabe, aí dá o play e a gente troca essa ideia. A palavra ó, iides é acentuada em razão da regra dos hiatos tônicos. O que acontece, pessoal? Primeira coisa, existem, olha só, proparoxítonas muito estranhas. Estranhas por quê? Porque são palavras que a gente não costuma ouvir no dia a dia. É o caso de idish, ó, idish. Depois, do, virou. Olha que estranha. E também nós temos uma mais normal, que é essa aqui, ó. Deixa eu já separar, né? Seríssimo. Olha aí, ó. 3 palavrinhas muito estranhas, né? Pelo menos as 2 primeiras. A outra nem tanto, ó. Iides, do úmviro e seríssimo. Observa comigo, ó. Iides, o acento já está mostrando a sílaba tônica, ó. Tá aqui. Penúltima sílaba tônica, palavra proparoxítona. Do virou. Penúltima, eu falei, perdão, família, né? Iides, antepenúltima sílaba tônica, palavra proparoxítona. Do úmviro, mesma coisa. Antepenúltima sílaba tônica, palavra proparoxítona. Seríssimo, antepenúltima sílaba tônica, ó, palavra proparoxítona. Mas aí o que acontece? Essas palavras, família, além delas serem proparoxítonas, elas formam ou se formam, tá, ó, a partir do chamado hiato. Jota, o que é um hiato? Veja, pensa no seguinte. Nós falamos nas aulas anteriores, né, sobre os ditongos. Né? Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Agora, olha o que acontece aqui, ó. Idish, você tem 2 vogais i, e justamente por elas serem idênticas, elas serão separadas. Então, elas não estão na mesma sílaba, elas estão separadas. O mesmo ocorre com o do úmviro, né? 2 vogais, u e u, só que separadas. Seríssimo, 2 vogais is na palavra, mas que são separadas, estão em sílabas diferentes. Quando isso acontece, e pode acontecer tanto com vogais idênticas, né, quanto com vogais diferentes, por exemplo, né, ó, pensa na palavra saída. Você não fala saída, ou seja, o A e o I não ficam na mesma sílaba. Se ficassem, nós teríamos um ditongo. Mas como eles se separam, mesmo estando lado a lado na palavra, eles formam, em vez de ditongo, um hiato, né? Saída. Beleza? Nesse caso aqui, família, o que ocorre? Você tem a presença de hiato nessas palavras, e daqui a pouco, nas aulas subsequentes, quando nós estudarmos os casos especiais de acentuação gráfica, você vai ver essa regra comigo, né, dos hiatos tônicos. O que vai acontecer? Em casos de hiatos tônicos, algumas palavras serão acentuadas. E aqui nós temos justamente uma, como eu posso dizer, uma casualidade nessas 3 palavras. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ocorre um hiato, ocorre também, né, o fato de a posição da sílaba tônica ser proparoxítona. E aí o que você faz? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Ó. Todas as vezes em que recair 2 regras sobre uma palavra, sendo essas regras a regra das proparoxítonas e a regra dos hiatos, você vai dar preferência para a regra das proparoxítonas, tá bom? Pensa assim, proparoxítona em primeiro lugar. Fechou? Então, ó, a palavra iides é acentuada em razão da regra dos hiatos tônicos negativo. É em razão da regra das proparoxítonas.
proparoxítonas. Fechou? Você vai dar preferência para as proparoxítonas. Então, casos raros, eles aparecerão com essa casualidade, digamos assim. Então, isso aqui está errado, tá bom? Ó, vamos lá. I, de, che. Tá aqui, ó. Sílaba tônica é essa aqui, ó. Como eu mostrei para vocês ali. Proparoxítona. Fechou? 2. Marque a alternativa cuja ortografia está incorreta. E veja que ortografia significa grafia correta, né? Isso vai envolver a acentuação de palavras. Bora olhar. Déficit de atenção é um distúrbio que atinge crianças e adultos. Depois, déficit de atenção sem acento. Depois, déficits com acento e no plural. E déficits sem acento e no plural. E agora? Como é que fica isso aqui, família? Bom, antes de resolver, bora ver mais duas palavras, né, não tão comuns no dia a dia, mas que podem nos causar estranheza. Veja só, são as palavras, vamos pegar aqui, ó, déficit, que apareceu aí, déficit, e vamos pegar a palavra também, habitat, não, vamos pegar superávit, ó, deixa eu escrever um pouquinho aqui assim, ó, mais para baixo, superávit, e vou colocar habitat também. Vou só inverter a ordem aqui, pessoal. Vou colocar superávit aqui, porque ela não é uma proparoxítona, já eu falo dela. Tá? E vou colocar ela aqui, ó. Asterisco nela, só lembrando que não necessariamente ela é uma proparoxítona, mas ela vai dialogar com o que eu vou te mostrar agora. Então, o que acontece? Isso aqui é latim. Então, anota aí no seu material. É latim. Então, quando você escreve essas palavras sem acento gráfico, você basicamente está usando de um estrangeirismo, né? E a língua portuguesa, como ela teve origem na língua latina, ela vai trazer de lá, né, alguns termos que ora vão ficar do jeito que foram grafados em latim e ora vão ter uma correspondência em língua portuguesa, que é o caso dessas palavras também. Veja só, em língua portuguesa, ou seja, de forma vernacular, a gente vai escrever assim, ó, déficit, habitat e superávit. Que nesse caso aqui é uma paroxítona, né? Como eu falei, ó, vamos manter o asteriscozinho nela aqui. Então, se isso aqui é latim, isso aqui é língua portuguesa. O fato é que nesse momento, família, ambas as formas são válidas para nós. Tá? Então, pensa o seguinte, ó, tanto essas palavras sem acento de forma latina ou com acento de forma vernacular, elas são válidas, elas são aceitas. Mas aí você olha para essa questão, né? Ó, existem ali o emprego dessas palavras com e sem acento, no plural e no singular. E aí o que vai acontecer? Anota exatamente o que eu vou descrever aqui, ó. Olha só, nós vamos escrever o seguinte, ó, observação. E isso aqui vai fazer a diferença nos seus estudos sobre essas palavras, ó. Você vai escrever assim, ó, somente, opa, deixa eu colocar desse lado aqui, ó, essa observação, vou colocar bem aqui, isso aqui eu vou colocar mais para cá. Então, olha só, somente, ó, nas formas, somente nas formas com acento gráfico, somente nas formas, ó, com acento gráfico, haverá plural. Meus cachorros aqui, pessoal. Haverá plural. Espero que eles não tenham. Quem tem cachorro aí? Bicho terrível. Olha lá, então somente nas formas com acento gráfico haverá plural, beleza? Ou seja, se nós utilizarmos as formas latinas, cuidado, ó, nós não poderemos
inserir o S. Então aqui, ó, eu não posso colocar, ó, S, déficits, né, habitats e superávites. Por quê? Porque se eu colocar S aqui, ó, aí vai estar incorreto. Porque em língua latina, essas formas aqui, elas ficavam invariáveis, ou seja, sem plural. Agora, em língua portuguesa, família, haverá plural. Então a gente pode, ó, acrescentar S aqui, a gente pode acrescentar S aqui e a gente pode acrescentar S aqui. Então, desde que haja acento gráfico. Porque é o acento gráfico que vai te indicar que esses termos são em português e não em latim. Ou seja, variáveis, portanto, tá, ó, variáveis em número, né? Diferentemente da língua latina em que eles ficavam invariáveis em número. Perfeito? Então agora vamos olhar lá, ó. Déficit de atenção é um distúrbio que atinge crianças e adultos. Ou seja, déficit existe? Pô, com acento existe, tá certinho. Mas lembra que a gente deve encontrar, ó, a incorreta, tá? Déficit sem acento também tá certinho. Ok. Déficits com acento e no plural tá certinho. Agora o que que tá errado? Déficits, olha lá, ó, sem acento é latim. E no latim, obrigatoriamente, tinha que ser invariável. Então, esse Szinho aqui tá errado, fazendo com que a letra D seja o nosso gabarito. Eita, pega, que questão top, hein? Isso aqui, família, ó, questão inédita. O Prof. J criou só para te explicar isso aqui, tá bom? Então, valorize isso aqui. E como que você pode valorizar isso? Clicando no gostei, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um comentário do coração, tá? Se isso aqui você não conhecia, se você não dominava e agora está dominando, deixa um comentário aqui que isso motiva muito nós que estamos do lado de cá, tá bom? E vou te pedir mais, se você estiver vendo esse vídeo pela plataforma, avalie a nossa aula aí com muitas estrelinhas, porque, cara, é uma maneira de vocês mostrarem para nós que nós estamos no caminho certo. Fechou? Muito bem. Então, ó, vou pintar aqui essa observação, ó, somente as formas com acento gráfico haverá plural, então significa que é na forma vernacular, tá? Para vocês fazerem aí essa associação. Isso aqui, essa observação se encaixa com isso aqui, tá? Vamos agora para número 3. Marque a alternativa em que há uma proparoxítona eventual, ó. Proparoxítona eventual. E agora, Jota? E agora? O que que é isso? Bom, eu não falei sobre isso nesta aula, mas falei na aula passada, quando nós estudávamos, né, as paroxítonas terminadas em ditongo. Significa, portanto, família, que a tal da proparoxítona eventual, ela é uma anomalia, né? Por isso ela também vai ser chamada, né, de proparoxítono acidental. E onde ocorre o acidente? Na separação silábica, tá? Na separação silábica. Então, proparoxítonas eventuais, elas são, na verdade, ó, paroxítonas. De acordo com a tradição gramatical, né, de acordo com as, os gramáticos, né, os grandes gramáticos da língua portuguesa, existem as paroxítonas, ó, terminadas em ditongo. Deixa eu apagar e escrever aqui, ó. Existem as paroxítonas, ó, terminadas em ditongo crescente. E essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas podem sofrer uma separação silábica, né, acidental, eventual, incorreta, mas que ao longo do tempo passou a ser aceita por alguns gramáticos, né? Passou a ser aceita por algumas bancas. Exemplo, vamos pegar aqui a palavra, ó, paciência, que foi uma das primeiras palavras que a gente viu na aula anterior. Ó. Então, se eu fosse separar paciência de maneira tradicional, de maneira vernacular, ficaria assim, ó, paciência, ou seja, a sílaba tônica está bem aqui, ó. E se você observar, ó, a sílaba tônica não é a última, não é a antepenúltima, é a
penúltimo. Então veja, essa palavra é, portanto, uma paroxítona terminada em quê? Anota aí, ó, terminada em ditongo. Ó. Veja que essas vogais ficaram juntas na mesma sílaba, ó, configurando um ditongo crescente. Né, ó, IA. Como o A é mais forte, ó, paciência. Cresceu do I para o A. Muito bem, ditongo crescente. O que aconteceu com o tempo? Algumas pessoas, né, alguns grupos e depois posteriormente alguns gramáticos consideraram uma segunda maneira de separar essa palavra que é assim, ó. Pa, si, em, si, a. E aí o que acontece aqui, ó? Olha onde o acento ficou. O acento ficou no mesmo lugar. Só que como a separação silábica mudou, a posição da sílaba tônica também mudou. Ó. Paciência. Veja que não é a última, não é a penúltima, né, como era ali na anterior, ó, a sílaba tônica era a penúltima. Agora ficou, ó, antepenúltima. Paciência. Pronto. Então ela se tornou uma proparoxítona. E por que ela se tornou uma proparoxítona? Ora, em razão, família, disso aqui, ó. O que ocorreu aqui, ó? Em vez de ocorrer um ditongo, isso aqui formou um hiato. Formou um hiato. Então, quando eu separo essas duas vogais que tradicionalmente deveriam ficar juntas na mesma sílaba, eu automaticamente crio mais uma sílaba. E, consequentemente, criando mais uma sílaba, a posição da sílaba tônica muda. Como essa separação formando hiato ela é acidental, ela ocorre por um acidente, né, de não domínio da norma culta, a gente não, né, criou-se o nome da tal da proparoxítona acidental, que também se chama eventual ou ainda aparente. Aparente porque aparentemente é uma proparoxítona, mas na verdade se trata de uma paroxítona terminada em ditongo. Ora, isso aqui, portanto, é tradição, tá? E isso aqui passa a ser modernidade. Nossa, professor, língua portuguesa é terrível, né? É isso mesmo, família. Ela dá um trabalhinho, mas à medida que você vai treinando, as coisas vão ficando mais fáceis, tá bom? Então, a marca alternativa em que há uma proparoxítona eventual. Bora ver. Árvore. Árvore é uma proparoxítona tradicional. Médico, a mesma coisa. Próspero, a mesma coisa. Então, letra A tá fora. Mérito, máscara são proparoxítonas tradicionais, normais. Imóvel. Poxa, móvel é uma paroxítona terminada em L. Tá tudo fora. Marítima, mesóclise e bárbaro, todas proparoxítonas normais. Adúltero, proparoxítona normal. Clemência. Achamos, família. Tá aqui, ó. Clemência. Por quê? Você vai separar essa palavra, ela fica assim, ó. Clemência. Aqui, ela é uma paroxítona, né, tradicional. Mas aí algumas pessoas vão fazer isso aqui, ó. Clemência. E aí assim, ó, ela se torna justamente, vamos colocar aqui, ó. Aqui ela fica na tradição. Ó, aqui ela fica na tradição, clemência, paroxítona terminada em ditongo. E aqui, ó, clemência, ela fica na modernidade, ou seja, proparoxítona eventual, formando um hiato no fim. Tá bom? Então pronto, ó, encontramos. Era para a gente achar uma marca alternativa em que há uma proparoxítona eventual. Prólogo é proparoxítona normal, adúltero proparoxítona normal. E clemência é a palavra que nós estamos procurando. Gabarito letra D. Família, questões inéditas, criadas pelo Prof. J, para você conseguir absorver não só o conteúdo normal, né, o conteúdo que é mais cobrado, como também as lacunas do aprendizado que podem ser exploradas neste ano ou no porvir pelos examinadores, tá certo?
Então, muito cuidado. Eu tenho visto, né, algumas bancas começarem a cobrar visões polêmicas, visões distintas, né? É justamente essas dicotomias entre a tradição e a modernidade. Então fica de olho nisso, porque isso pode fazer a diferença. Uma questão pode mudar tudo, tá certo? E aqui a gente está trabalhando para você acertar as questões fáceis, para você acertar as questões médias e para, com a ajuda de Deus, desse trabalho que a gente vem fazendo aqui, para que você consiga também acertar as questões difíceis, tá bom? Beijão no coração de vocês, um forte abraço do Prof. J e fique com aquela bênção, né? Que Deus abençoe os seus estudos. Fui!